Fala, jogadores! Voltamos com um Papo de Boteco, um programa feito de torcedor para torcedor, e voltamos com tudo porque hoje vai ter Copa União e porque esse grande campeonato que revolucionou o futebol brasileiro não vingou. Após a vinheta, então roda a vinheta aí, Garibaldi! E então começamos o primeiro programa da temporada com o João Henrique Areias, o pioneiro do marketing esportivo. Nossa primeira entrevista, graças a Deus o canal está crescendo, graças a vocês que compartilham e curtem. Então eu fiz uma entrevista muito bacana com o pioneiro do marketing esportivo aqui no Brasil e você vai ver nesse vídeo. Bom, primeiramente quero agradecer ao João por ter nos dado essa entrevista e eu peço agora a ele que se apresente um pouco para nossos seguidores do canal que não conhecem o seu trabalho, não conhecem a sua história, e já deixa também a minha primeira pergunta. Por que foi necessário criar a Copa União e o Clube dos 13? Oi pessoal, bom dia. Aqui quem fala é João Henrique Areias. Estamos aqui em 4 de agosto de 2017, gravando para o Na Trave, comunidade no Facebook, com mais de 100 mil curtidores, seguidores. E é um prazer estar aqui, podendo falar com vocês, né, e dividindo um pouco aí da nossa experiência de 30 anos trabalhando com esporte, com gestão e marketing esportivo. E eu queria dizer o seguinte, me apresentar primeiro, João Henrique Areias, 63 anos, sou casado, tenho 2 filhos, o Gustavo e a Paula. Gustavo é um atleta, né, paraquedista, e ele faz base jump. Ele agora está, inclusive, com um programa, um documentário no canal Off, aprendiz de base jump, né, às quintas-feiras, 21 horas, repete, um cabeludo, lá vocês vão ver, ele faz então esse esporte radical, né? Às vezes um pouco radical demais para o meu coração. E tem minha filha Paula, que trabalha no Rock in Rio, ela é gerente de marketing, né? Cuida dos patrocínios do Rock in Rio. Então está todo mundo aí, esporte, patrocínio, enfim. A família segue mais ou menos a mesma linha, né? E minha mulher é fisioterapeuta, vascaína, eu sou flamenguista, então eu brinco que eu literalmente durmo com o inimigo, né? Bom, a Copa União aconteceu em 87. Naquele ano, foi o ano que eu comecei a minha vida, né, na indústria do esporte. Eu trabalhava na IBM há quase 15 anos, foi lá minha grande escola. Eu comecei em vendas, que eu acho que é uma escola fantástica para qualquer um. Eu achei que eu nunca ia conseguir vender nada, eu não tinha, eu me sentia tímido, né, para falar com as pessoas, vender alguma coisa, é um negócio complicado. Mas aí eu fiz um treinamento na IBM e recomendo a todo mundo que puder fazer, o Sebrae tem ótimos cursos aí, faça um curso de vendas de 2, 3 dias, uma semana, para a gente, é ótimo para relacionamento e para se vender, né? Então, eu trabalhei mais ou menos 5 anos em vendas, depois fui para marketing na matriz, quer dizer, desenvolver, né, projetos para ajudar o pessoal de vendas a comercializar os produtos da IBM. E depois, os últimos 5 anos, mais ou menos, eu fui gerente de eventos e promoções da IBM, fazendo desde eventos internos, como convenções latino-americanas em alguns países da América Latina, né, até feiras de informática com estandes de 1.000 metros quadrados em São Paulo, Rio, em várias cidades do Brasil. E outros eventos culturais e esportivos também que nós patrocinávamos. Então, foi meu primeiro contato, na verdade, com patrocínio, foi como cliente, né, na IBM. E aí, em 87, eu recebo um convite, né, do presidente Márcio Braga, então presidente do Flamengo, para assumir a vice-presidência de marketing do clube. Era um cargo não remunerado e eu ia no final do expediente. Depois da IBM, logo no mês seguinte eu tirei férias, eu passava minhas tardes lá no Flamengo, procurando entender o que era marketing esportivo, porque não havia curso, livro, nada na época, né? Na Europa também não, e havia alguma coisa nos Estados Unidos, mas era muito raro, né, você encontrar material sobre o tema.
Tanto é que, quando eu entrei no Flamengo, eu dividi uma sala com o vice-presidente de finanças, o Joseph Berenstein, e o vice-presidente jurídico, o Clóvis Saione, o Dr. Clóvis Saione. E aí fizemos logo alguns projetos, a renovação do Zico com o Flamengo, nós conseguimos um patrocinador com a ajuda do pessoal da IBM, né, meu dileto amigo, que já se foi, o José Mário Pereira de Almeida, conseguiu um cliente, a Blue Cross, uma empresa de saúde na época, não sei nem se existe mais, que patrocinou, né, a permanência do Zico no Flamengo. Então, aí tivemos aí uma primeira experiência interessante e acabamos depois sendo campeão com ele na Copa União 87, que foi o Campeonato Brasileiro do ano. Quando chegou no meio do ano, surgiu o Clube dos 13, em função da CBF dizer que não tinha dinheiro para fazer o Campeonato Brasileiro. Esse dinheiro vinha da iniciativa pública, como era normal em todo o esporte brasileiro, os eventos oficiais serem patrocinados pelo governo. Esse dinheiro vinha da Caixa Econômica, que era da Loteria Esportiva, e do SED-MEC, que foi o precursor do Ministério dos Esportes, né? E naquele ano tinha dado pouco dinheiro da Loteria Esportiva, inflação de 100% ao mês, um negócio maluco, e o governo não tinha dinheiro, e a CBF não teve o repasse, e veio a público dizer, olha, vamos ter que fazer campeonato mais regionais, curtos, enfim, não vai dar para fazer o Campeonato Brasileiro. E assim surgiu o Clube dos 13, os maiores clubes do país, né, com mais de 90% da torcida nacional, os 4 grandes do Rio, né, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, os 4 grandes de São Paulo, Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, os 2 do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional, e os 2 de Minas, Atlético e Cruzeiro, formam os 12 maiores times do país. E convidaram o Bahia para ser o 13º time, né? Para ter um clube do Nordeste. Depois chegou-se à conclusão que tinha que chegar a 16 para poder fazer um campeonato mais bem elaborado, enfim, e com um número mais fácil de se trabalhar, um sistema de disputa, uma tabela de jogos. E aí os clubes começaram a se reunir, uma semana na sede de um clube, em Belo Horizonte, outra no Rio, outra em São Paulo, outra em Porto Alegre, Salvador, e eles também não conseguiam o dinheiro para fazer o campeonato, que já naquela época já se chamava Copa União, porque o nome do Clube dos 13 oficial, né, formal, que foi uma associação criada, registrada, era a União dos Grandes Clubes do Futebol Brasileiro, e daí saiu Copa União, né? Alguém deu a ideia. E os clubes também não conseguiam levantar mais ou menos $1 milhão, que era o que se estimava com as principais despesas, principalmente viagem e estadia. E aí ia ter uma reunião no Flamengo, eu perguntei ao Márcio como é que estava, porque nessa altura, né, o público via com muita expectativa positiva um campeonato entre os grandes clubes, porque os campeonatos anteriores, cada ano tinha um número de clubes, eram mais de 40, 50 clubes, chegou a ter 98 clubes. Foi uma loucura, né? Onde a Arena ia mal, que era o partido político da ditadura na época, mais um time nacional. Então era muito mais político o critério de escolher times do que técnico. E aí a reunião ia ser no Flamengo, na segunda-feira, e na sexta-feira eu encontrei com o Márcio, ele falou, João, a gente está com um problema, o Fluminense já quer desistir, o Internacional também, porque nós não estamos conseguindo também o dinheiro. Eu falei, mas o que precisa? Ali $1 milhão e tal. Eu falei, poxa, Marcelo, só fazer um projeto de marketing esportivo, eu estava acostumado com aquilo, e vender para televisão. Não, televisão ninguém quer. Televisão eles só vendem nas finais, quando é uma final de campeonato, que aí o estádio já está cheio, e eles acham que vai tirar público. Então, ninguém quer televisão o campeonato inteiro. Eu falei, mas precisamos ter a televisão o campeonato inteiro, Márcio. Porque sem a televisão a gente não consegue atrair patrocinadores, porque o público vai ficar restrito àquele público do estádio e a visibilidade, então, é pequena, né, comparado com outros meios de comunicação, como televisão, jornal, revista, que alcançam muito mais gente, dependendo do meio, obviamente. E aí ele concordou e falou, então faz o projeto e apresenta na segunda-feira. Eu preparei no fim de semana, levei, e
os clubes aprovaram, né? No dia seguinte, os jornais estampavam: o Clube dos 13 tem projeto de marcha para salvar o futebol brasileiro. Aparecia meu nome, eu fiquei assustado, porque eu trabalhava na IBM, eu não era profissional do Flamengo, era um dirigente voluntário. E aí, nisso, eu liguei para o Márcio pediu para eu procurar o Celso Grelê, que era o diretor de marketing do São Paulo, que era um clube mais organizado na época, já tinha um diretor de marketing, o Celso Grelê, e eu liguei para ele e juntos nós começamos a procurar as televisões, né? Falamos com a TV Manchete, eu falei com a TV Manchete ainda aqui no Rio, mas fui para São Paulo cuidar lá de uma feira de informática, encontrei com o Celso e marcamos com a TV Globo. A TV Globo topou, pagou na época 3 milhões e 400 mil dólares, né? 1 milhão e 300 em comerciais institucionais de 15 segundos, que depois nós vendemos para a Coca-Cola, e 2 milhões e 100 mil dólares pelos direitos de 42 partidas ao vivo. Era sexta, sábado e domingo. Eu queria vender sábado, domingo e segunda, por causa do Monday Night Game lá nos Estados Unidos, da NFL, né, do futebol americano, que era um sucesso, transmissão costa a costa, ao vivo, e os estádios sempre cheios. E aí vendemos, levamos aos clubes. Eu me lembro até que, na hora de assinar, né, o presidente do Botafogo, o doutor Altemar Dutra de Castilho, uma bela figura, ele falou assim: não, eu não me vendo para a televisão. O falecido presidente do Internacional, Gilberto Medeiros, falou: eu quebro, mas não vergo. Quer dizer, como quem diz, olha, eu prefiro quebrar do que me vergar a televisão. Esse era o espírito, era o tabu, né, da televisão, que aí no final todo mundo aprovou. Depois veio a Coca-Cola em seguida, aí teve um grande case, que foi o Grêmio, né? Não podia usar vermelho na camisa por causa do Internacional, o Conselho Deliberativo proibiu o presidente do Grêmio de assinar, e aí a Coca-Cola aceitou colocar preto e branco na camisa do Grêmio, quebrando uma marca, né, de mais de 100 anos de idade, uma das marcas mais conhecidas no mundo, se não a mais conhecida, em vermelho e branco, e teve que botar preto. Aí depois o Curitiba botou verde e branco, enfim. Tem um documentário que vocês acham no YouTube, Copa União 87, né, a verdadeira história em que o Flamengo foi o campeão. Aí depois veio toda aquela polêmica do esporte, né, que a CBF tentou impor um regulamento, já com a Copa União em andamento. Aí o Eurico foi lá para não criar problema, ele achou que podia prejudicar os clubes, acabou aceitando o regulamento, mas os clubes não tinham autorizado, aí fizeram uma outra reunião depois em que disseram que não iam aceitar e não iam fazer o cruzamento. Inclusive o Internacional, né, que disputou a final com o Flamengo, também não disputou, enfim. E aí é uma história que já rola aí esses 30 anos, parece que a Copa União ainda não acabou. Bom, e nossa segunda pergunta, já vamos, sim, uma pergunta bem legal, foda, e também que possa ter um pouco de discórdia. João, como criador da Copa União, quem realmente foi o campeão de 87? Flamengo ou Sport? Olha, para falar francamente com vocês, eu acho que a CBF podia ser salomônica, né? Dar o título aos dois. Porque não terminou, o Sport foi campeão lá do módulo amarelo, o Flamengo campeão. E óbvio que o torcedor sabe que o campeonato mais importante foi a Copa União, que tinham ali os clubes mais importantes, que já faziam parte da primeira divisão, com uma ou outra injustiça e tal, do Guarani, que tinha subido no ano anterior, enfim, o América também prejudicado, mas nessas revoluções sempre sobra para alguém, né? E sobrou para um ou dois times. E o Sport foi campeão do módulo amarelo, jogando com clubes de o nível técnico de segunda divisão, né? Mas eu daria para os dois, tranquilamente, sem o menor problema. Os dois podiam colocar isso nas suas galerias, né? Se a Copa União foi uma revolução para o futebol brasileiro que estava falindo no antigo modelo proposto pela CBF, por qual motivo ela não conseguiu continuar e ter vingado nas edições do futuro? Aconteceu o seguinte: o Ricardo Teixeira ganhou a eleição. O presidente anterior era Otávio Pinto Guimarães, que dividia a presidência com seu vice, mas dividia mesmo, não é porque era um presidente e um vice. Ele dividia a presidência com Nabi Abichedid, que
que era ligado ao Bragantino, lá do interior de São Paulo, e político também, né? E aí o Ricardo Teixeira ganhou a eleição e, mais articulado, com o apoio do Avelange e tal, houve uma certa pressão em alguns clubes, né? A CBF ameaçando e tal, e acabou que os clubes entraram num acordo, o Eurico Miranda aceitou ser vice de futebol da CBF, enfim, lá de seleções, tinha um cargo lá parecido com esse, né? E aí aquilo quebrou um pouco a unidade dos times e a CBF impôs 24 times no ano seguinte. Eu dei declarações na época, né? Os jornais me perguntavam como é que ia ficar os patrocínios, eu falei, olha, os patrocinadores não vão colocar mais dinheiro porque vai ter mais 8 times, né? Isso não existe. Quer dizer, a gente tem que começar agora a criar a segunda divisão também com 16 e tal. Depois que quer chegar a 20 times, tudo bem, mas coloca uma regra para isso, né? E não foi feito assim, puseram os 24 times, o dinheiro permaneceu o mesmo, enfim. E foi uma decepção, né? Porque o público médio caiu. Aliás, falar em público médio, a Copa União até hoje teve um público não superado, de 20.377 pessoas em média por partida, que foi um dos maiores públicos da história do Campeonato Brasileiro, com televisão ao vivo. Quer dizer, quebramos o tabu e provamos que a televisão ela não tira público. Se o espetáculo for bom, vai estar cheio, como acontece na Europa, lá onde os jogos são ao vivo e os estádios estão todos lotados, vendidos já desde o início da temporada, como acontece na Espanha com o Real Madrid, Barcelona, na Inglaterra com a maioria dos times, enfim. E aí, a partir daí, a Copa União, a CBF se reergueu, né? Depois de aquele nocaute que não chegou a contar até 10, se recuperou e tomou as rédeas novamente do futebol brasileiro, e nós perdemos ali a chance de fazer uma liga profissional antes mesmo da Liga da Espanha, da Inglaterra, enfim, coisas que só acontecem aqui no Brasil. Qual a sua opinião sobre a nova fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro? Olha, gente, eu sou suspeito, porque eu contribuí para pontos corridos. Pontos corridos era outro tabu, né? Que nós só havíamos tido isso muitos anos antes dos anos 80, em campeonato estadual no Rio de Janeiro já tinha tido ponto corrido, mas nos anos 80 tudo girava em torno do mata-mata. São dois sistemas de disputa, o mata-mata e o ponto corrido. Eu vou falar para vocês um pouco da Europa, né? Lá você tem um pontos corridos que é disputado sempre nos fins de semana nos campeonatos nacionais. O campeonato espanhol, o campeonato inglês, alemão, italiano, todos eles são disputados no fim de semana. Por quê? É um orçamento regular, né? É uma receita ordinária. O clube tem condições de se planejar, vender toda uma temporada, ele sabe que vai fazer 19 jogos em casa, então ele pode vender o carnê antecipado. Enfim, permite um melhor aproveitamento das semanas do ano. São 52 semanas, 4 obrigatoriamente todo mundo tem que parar porque são férias, não pode um tirar, o outro não tirar. Depois, se você tem mais 2 semanas que os jogadores não podem fazer uma partida em alto rendimento, com cobrança de ingresso, porque eles têm que se recuperar da volta das férias. Então, é uma indústria que perde 6 semanas por ano e tem gasto durante essas 6 semanas, porque tem que pagar salário para todo mundo, para jogador, para funcionário, e é obrigado a parar. E não pode faturar ali, vamos dizer assim, né? Naquele momento, pelo menos com uma das receitas importantes, que é a bilheteria. E aí, televisão também, você acaba não tendo ali naquele período e tal. Então, não existe nada ainda melhor, né? Eu gosto mais do mata-mata também, mas não inventaram nada que desse condições dos clubes terem atividade na maior parte do ano. E esse é o principal motivo, né? A gente, na época, apresentou um projeto, né, de o sistema de disputa mata-mata e pontos corridos, para o grupo que criou, grupo formado pelo Ministério dos Esportes, que criou o Estatuto do Torcedor em 2002, que tinha lá um artigo que falava que, enfim, as federações, confederações teriam que dar mais de 10 meses de atividades no ano para os clubes. E aí eu morava na Espanha, eu fui convidado a vir e falar para o grupo, né,
o porquê da importância do sistema de disputa e se deveria ou não ser adotado pontos corridos. Aí eu fiz uma apresentação mostrando, olha, o pontos corridos precisa ser adotado, mas nos fins de semana, e deixa o meio de semana para as competições mata-mata, como acontece na Europa, a Copa do Rei na Espanha, a Champions League, que é o campeonato mais importante, é jogado no meio de semana, só a final, que agora é feita depois da temporada regulada dos países, que a final é um jogo só no sábado, mudou recentemente. Mas lá ele joga o principal campeonato dele no meio de semana, porque é um mata-mata, é uma receita extraordinária. Então, se você sair, você sabe que tem lá o fim de semana te garantindo. Então, eu expliquei para eles e cheguei a prever que dos maiores clubes do Brasil, o Clube dos 13, o Bahia já tinha ido para a terceira divisão. Por quê? Porque na época do mata-mata, ele foi se enfraquecendo de não participar daquela fase final, que tinha normalmente 8 clubes, que duravam um mês e meio. Então, o cara que não chegava ali entre os 8 ficava um mês e meio parado, sem fazer nada, porque não adiantava disputar nada, porque a atenção do mercado estava voltada para o Campeonato Brasileiro, ainda mais para o mata-mata. E depois tinha mais um mês e meio, que são 6 semanas de férias e preparação. Então, 3 meses parado em 12 é muita coisa, gente. É 25% de tempo parado. E aí eu cheguei a prever, olha, o Fluminense é o 12º clube que menos vezes tinha chegado entre os 8, foi parar na terceira divisão. E eu disse, olha, o 11º clube que menos vezes participou, se cair não vai ser surpresa, era o Botafogo. E o Botafogo caiu naquele ano. Né? Por quê? Porque vai enfraquecendo economicamente ao longo do tempo. Então, foi aprovado por unanimidade o pontos corridos pelo grupo de trabalho e implantado pela CBF a partir de 2003. E a média de público aumentou nos estádios. Né? A gente saiu de uma média de 10 mil na era do mata-mata para 12 mil logo nos primeiros anos do pontos corridos. Né? Hoje está maior até a média. Outra coisa que também foi decidida ali e aprovada foi a mudança do calendário para o meio do ano, para a gente aproveitar que todo meio de ano tem Copa do Mundo, tem Olimpíadas, tem Copa das Confederações, então é a época ideal para você fazer férias como faz o europeu, não tem nada a ver com o verão da Europa, nada disso. E aí acontece o quê? Você tem o resto do ano melhor distribuído para jogar o Campeonato Brasileiro só no final de semana e no meio de semana a Copa do Brasil, a Libertadores, enfim, a Copa Sul-Americana, esses campeonatos de mata-mata. O que você acha da atual distribuição de cotas televisivas para os clubes? Não seria mais justo uma cota de distribuição igual como ocorre na Premier League da Inglaterra? Porque assim os times ficariam com poder aquisitivo igual, contratariam igualmente, seria mais forte entre os 20 times e, consequentemente, a televisão ganharia mais, porque muitas pessoas queriam ver essas disputadas partidas e os estádios sempre ficariam lotados porque teriam grandes jogos. Eu concordo em parte com isso. Hoje, quem tem o melhor sistema de divisão, na minha opinião, e que está causando um equilíbrio maior no campeonato deles, já não são mais 2 clubes, todo o país da Europa, lá Espanha, Itália, Inglaterra, quando você olha um histórico, né, de campeões e vice-campeões, você a cada 10 anos você tem 7 campeonatos ganhos por 2 clubes, eles se revezam lá, e 3 campeonatos ganhos por outros clubes, ou seja, muito pouco equilíbrio, que é ruim, né? Aqui nós temos 12 que já começam com chance de ser campeão. Então nós temos o Brasil interessante, né? Ele tem um campeonato mais equilibrado do mundo, né? Falando do primeiro mundo do futebol. Agora, a divisão aqui ainda não é tão ruim, tende a ficar, né? Eu não estou falando aí de campeonato estadual, gente, estou falando de campeonato brasileiro. Um recente estudo aí do Itaú BBA, que eu tenho lá na minha academia, depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês aí, mostra que ainda há uma divisão sem muita distância, né, entre os grupos da Série A e da Série B. A Série B talvez um pouco menor, óbvio. Mas
Eu não gosto dessa divisão igual. Isso é um pouco comunismo, né? Seria interessante para equilibrar, seria por um lado, mas não é justo. Então, o que o inglês fez? Ele fez a fórmula ideal muito simples. Ele pega do dinheiro da televisão, um terço divide igual para todo mundo. E o resto é meritocracia. Então, o resto está vinculado à colocação no campeonato. Ela, sim, não sei se ainda continua, mas eu gosto desse modelo. Quer dizer, do primeiro ao 20º vão ganhando aí com uma diferença pequena, mas existe uma diferença, premia os primeiros que chegarem, enfim, a colocação no campeonato, que é a meritocracia. E o terceiro critério é vinculado à média de público nos estádios e na audiência na televisão, né? Então, essas três medidas, quer dizer, um terço igual para todo mundo, um terço em função da colocação e um terço em função do que eles levam de público, tanto para a televisão quanto estádio, me parece a mais justa. Quer dizer, quem leva mais público ganha mais do que o segundo, que leva menos público. Mas essa diferença também não é muito grande. Então, ir melhor, porque eu acho, não é bom que dois clubes fiquem bilionários e os outros em situação econômica pior, porque isso influencia realmente na qualidade dos jogos e é ruim para todo mundo. Voltando à Copa União, com o surgimento da competição, podemos dizer que ela foi, sim, o pontapé inicial aqui no Brasil para o marketing esportivo? Advogar em causa própria, minha e do Celso, mas realmente nós fomos pioneiros no marketing esportivo no Brasil, porque muitos autores e profissionais consideram que o primeiro evento mundial, que é um marco do marketing esportivo internacional, foram as Olimpíadas de Los Angeles em 1984, ou seja, 3 anos da Copa União. Por quê? Porque foi o primeiro evento bancado pela iniciativa privada. Você sabe que a Olimpíada tem dois grandes segmentos de despesas, né? O primeiro é a infraestrutura. Isso normalmente é bancado pelo governo, tem que continuar assim, porque o investimento é muito alto e vai ser uma coisa que vai ficar ali como legado para a população, enfim. Então, o governo tem que fazer, é difícil você justificar a iniciativa privada fazendo investimento em ginásios, esse negócio todo. Mas a outra grande despesa, que é a despesa operacional, que são viagens, estadias, arbitragens, enfim, alimentação, transporte interno, toda aquela parafernália necessária para você fazer uma Olimpíada, o governo também bancava, até antes de Los Angeles. O povo de Los Angeles disse, aqui eu não quero, porque Montreal, 8 anos antes, tinha dado um prejuízo que ia fazer com que a população pagasse com seus impostos. E aí o que acontece? Eles disseram não. E surgiu aí um Peter Uberó, um advogado, né, que coordenou lá as Olimpíadas de Los Angeles, foi ao prefeito e falou, olha, vamos trazer a iniciativa privada. E conseguiu atrair grandes empresas. A Coca-Cola já estava, porque ela patrocina a Olimpíada desde o início, mas aí ele trouxe a Fujifilm, que lançou os produtos dela no mercado americano através das Olimpíadas de Los Angeles e outros grandes patrocinadores, e foi a primeira Olimpíada que ficou no azul, nessas despesas, né? Quer dizer, do lucro, deu superávit, porque entidade esportiva sem fins lucrativos a gente não chama de lucro, chama de superávit. E deu superávit, foi um sucesso. E em 87 foi o primeiro evento nacional, né, oficial aqui no Brasil, feito exclusivamente com dinheiro da iniciativa privada, como foi lá as Olimpíadas de Los Angeles. Quem foi que entrou? TV Globo, Coca-Cola, Editora Abril, com licenciamento de álbum de figurinhas, foi o primeiro contrato de licenciamento também, onde clubes e jogadores receberam seus direitos. A Dover, que é uma indústria de plásticos aqui do Rio de Janeiro, né, que licenciou marcas e mascotes dos clubes para fazer adesivos, para colocar em carro, janela, enfim, para vender, né, e pagando royalties. Eles pagaram $80 mil de adiantamento e 6% sobre as vendas. E depois teve que nos ajudar a registrar as marcas dos clubes, que não estavam registradas no INPI. São 41 classes e não estavam... Muitos tinham registrado na classe 41, de entidades esportivas. Mas, por exemplo,
No caso do Flamengo, tinha um Pente Flamengo, famosíssimo aqui no Rio de Janeiro, que vendia para burro, o Flamengo não registrou, uma outra empresa, a Flexa Carioca, registrou a marca no INPI, na classe lá que tem pentes, né? E eu fui tentar negociar com eles, eles devolverem a marca para o Flamengo e tal, eles não quiseram nem conversa. Acredito que até hoje serão donos da marca nessa classe. E os mascotes também, o Flamengo usava o Popeye, o Botafogo o Pato Donald, o Bahia o Super-Homem. Aí o Dover, né, ele ajudou a registrar a marca, ele pagou o registro das marcas dos clubes, e depois ele deduzia do que ele tinha que pagar, adiantou aos clubes esse dinheiro, e contratamos o Ziraldo, ele também pagou, para refazer os mascotes dos clubes. Então, isso foi interessante, porque também começou o licenciamento aí, né? Direito de transmissão, licenciamento, e a Varig, que foi pela primeira vez, nós tivemos uma transportadora oficial, que era a companhia aérea da época, a mais importante, que também transportou o time e nós pagamos muito pouco pelas passagens. Então foram 5 patrocinadores que gerou uma receita, precisava de $1 milhão, de 6 milhões de dólares, em contrato de 5 anos, 30 milhões de dólares. Isso nunca tinha acontecido no esporte brasileiro, né? Nem no vôlei, que sempre foi bancado aí também pelo governo, Banco do Brasil, ou estatal, enfim. Enfim. Então isso realmente foi um marco, né? E, enfim, está aberto à discussão aí para quem quiser discordar. Enfim. Óbvio que teve outras iniciativas, né, mas que não podem ser consideradas marcas. Por exemplo, lá nos anos 40, 30, depois da Copa da França, em 38, se não me engano, 34 ou 38, Leônidas da Silva, da seleção brasileira, fez o gol de bicicleta. Foi o primeiro gol de bicicleta da história. E um jornalista francês apelidou ele de Diamante Negro. Aí o Assis Chateaubriand, que era o Roberto Marinho da época, dono dos diários associados, jornais, rádios, ainda não tinha televisão, ele era dono da Lacta também, e fez um contrato e pagou o Leônidas da Silva para usar o nome Diamante Negro. É um contrato de marketing esportivo, como houve outros. Mas como um marco, né, que mostra uma mudança de paradigma, entra a televisão e entrou muito dinheiro no futebol, os salários, a partir daí, dos jogadores começaram a ser muito maiores, né? A geração de empregos, enfim, o impacto que houve dentro dessa indústria foi muito grande. Então, realmente, a Copa União é um marco. Na sua opinião, a Copa da Primeira Liga só não vingou porque os clubes ainda se sentem escravos da Rede Globo pelo seu faturamento ser, por exemplo, uns 50% de cotas televisivas e por medo das consequências que a CBF pode colocar se esses clubes criarem uma liga própria? A TV Globo, gente, ela não é inimiga do futebol. Ela sempre apoiou desde o início e hoje ainda proporciona, infelizmente, não por culpa dela, a maior receita dos clubes. E é claro que, com isso, ela tem poder na hora de negociar. O que eu atribuo ao fracasso, né, da Copa da Primeira Liga ainda é o modelo de gestão das entidades esportivas brasileiras. Vejam bem, eu estou falando de entidades esportivas, eu não estou falando só de futebol, vôlei, basquete, tênis. Nós temos um modelo que remonta lá do final do século XIX, né, 1890 e pouco, quando foi fundado o primeiro clube associativo com a prática de esporte no Rio Grande do Sul, se não me engano, Sojipa ou União, um dos dois. Ali nós definimos como nação que a célula máter do esporte é ser o clube associativo, né? E o clube associativo é uma entidade sem fins lucrativos, onde os dirigentes não podem ser remunerados. E isso permanece até hoje. Mais de 100 anos, nós continuamos no mesmo modelo. Só para comparar, os Estados Unidos escolheu a universidade e deixou a parte de cima com empresas, ligas profissionais com empresas. A Europa, alguns países lá do leste europeu têm as forças armadas, né, como célula máter do esporte de alto rendimento. Enfim, nós escolhemos clubes associativos. Então, esse modelo de gestão que precisa ser mudado, porque no início o dirigente voluntário ele lidava só com o torcedor e com o sócio do clube. Então, a exigência era pequena, né, de conhecimento, enfim, de outras áreas. Mas, a partir dos anos 80, quando nós colocamos nessa mesa de negociação, vamos dizer assim, a televisão e o anunciante, ali já tinha que partir para uma profissionalização, que só está acontecendo agora.
Eu cito o Flamengo, né, onde eu sou conselheiro, fui dirigente 6 vezes, fui vice-presidente de marketing, de esporte olímpico e tal, e coordenei a campanha da Chapa Azul, que elegeu o Eduardo Bandeira de Mello, onde uma das colocações que eu fiz para o grupo de executivos, né, rubro-negros, que tinha ali o presidente da Visa, Cielo, presidente da Sky, do Cláudio Pacampo, que é dono do Banco Brasil Plural, enfim, um grupo de rubro-negros importantes que resolveram se reunir, lançar um candidato que esse candidato acabou sendo o Valim, né, Vasconcelos, que depois foi impugnado, porque não tinha X anos de clubes, aí entrou o Bandeira, que era amigo dele, inclusive, lá do BNDES, já no final. E eu falei, olha, eu fui convidado pelo grupo, né, a fazer parte dessa Chapa Azul e me pediram para eu coordenar a campanha. Eu falei, olha, eu coordeno a campanha com todo prazer, não vou cobrar para ser o chefe da campanha. Agora, eu só vou coordenar se nós fecharmos aqui em torno de um modelo de gestão que traga uma boa governança, com transparência e profissionalismo. E era ali o desejo de todo mundo, ninguém tinha dúvida disso. Aí pegamos o modelo do Real Madrid, demos uma adaptada e o Flamengo hoje está dando um exemplo aí, esse relatório que eu citei do Itaú BBA, mostra que economicamente, profissionalmente, como organização, o Flamengo realmente já está aí andando na frente da maioria dos clubes, né? Esportivamente, o resultado eu acho que vem daqui a pouco, mas é preciso que todos adotem uma mudança, né? Que respeite a sua cultura, respeite os dirigentes voluntários, que foram eles, esses dirigentes que às vezes a gente fala que são amadores, mas foram eles que criaram essas grandes marcas, né? Mas agora precisa mudar o modelo e precisa tirá-los, fazer empresa? Não. O Real Madrid mudou o modelo dele e continua um clube associativo como nós aqui no Brasil. O Manchester United é uma empresa cotada em bolsa. São os 2 clubes que mais faturam no mundo. Um ano é o Real Madrid e outro ano é o Manchester United. Ou seja, os 2 modelos dão certo, né? Então, eu acho que o Flamengo está no bom caminho, só tem um perigo aí. Você tem que mudar o estatuto. Você tem que formalizar, por exemplo, o Fred Luz, que é um excelente executivo, ele é quem cuida da parte operacional, o Bandeira cuida mais da parte institucional, e os 2 estão muito bem afinados, que o Bandeira delega para o profissional, que é o Fred, remunerado, né, deve ser bem remunerado, conheço bem o Fred, ele nos ajudou na época da campanha, nós trabalhamos junto, eu e ele, na mesma mesa, depois no início da gestão também eu dei uma ajuda lá no departamento de marketing, que ele assumiu, depois virou o CEO do Flamengo, né? Então, agora precisa mudar o estatuto para formalizar, para que ele realmente possa ser chamado de CEO, né? O diretor-geral, o presidente executivo, que é o presidente do conselho gestor, tudo isso o Flamengo fez, mas informalmente. Quer dizer, amanhã vem um outro e ganha eleição, pode mudar tudo e ficar de acordo com o estatuto. Então, essa é a grande questão que precisa ser resolvida pelos clubes, né? E nós damos consultoria nessa área, já dei para o Avaí, que já adotou também um modelo muito semelhante, já dei palestra no Internacional e dei consultoria para a Federação Capixaba de Futebol, que hoje tem um CEO lá, que é o Gustavo Vieira, né? É um rapaz que fez o curso da FIFA de 1 ano e meio, enfim, é lá de Vitória mesmo. Ele era vice-presidente de marketing da federação, não remunerado. E na época eu falei para o Marcos Vicente, que era o presidente, é o presidente ainda, falei, Marcos, olha, ele queria que eu ficasse lá como CEO da federação. Eu falei, não, eu não posso ficar, eu tenho outras atividades, vou voltar para o Rio. Fiquei 6 meses lá. Mas o Gustavo tem um perfil, vamos conversar com ele. O Gustavo acabou topando, porque ele foi um dos primeiros, pioneiro, né? Não era bem até o que ele queria na época, mas na hora que ele viu o pioneirismo que aquilo representava para a mudança de modelo de gestão no Brasil, ele aceitou. E aí, por isso que eu digo, a TV Globo não é inimiga, o que você precisa ter gente profissional para discutir os contratos com ela, e agora começa a acontecer isso. E a CBF acabou que está fazendo a sua parte. Esse ano a CBF lançou
o novo regulamento de clubes, né, de licença de clubes, está lá no site da CBF, para quem quiser ver, são 30 e poucas páginas, onde ele obriga gradativamente os clubes da Série A, B, C e D, que disputam a Copa do Brasil, enfim, seus campeonatos, eles, além de ter que ter os times estádios sem treinamento, que é o core business, que eles discriminam lá, vai ter que ter uma estrutura de gestão profissional também, com diretor executivo, diretor de marketing, ou seja, abre uma oportunidade tremenda aí para quem quiser trabalhar com o esporte, né? No futebol, e o Comitê Olímpico Brasileiro também está seguindo nessa direção, né? O diretor executivo do Comitê Olímpico Brasileiro, que rege todos os demais esportes, enfim, também está colocando normas para que basquete, vôlei, todo mundo comece a assumir uma postura mais profissional. Inclusive, o diretor executivo, o Marcos Vinícius, né, do Comitê Olímpico, acaba de ser nomeado o CEO do Fluminense. Quer dizer, o presidente lá, que ganhou a eleição, voluntário, colocou o Marcos lá como profissional. Ele hoje é o presidente do dia a dia, e o outro vai cuidar da parte institucional, na hora da assinatura do contrato, falar com o governador, com o prefeito, com o presidente, enfim. Aí entra o outro, mas para as reuniões, conselho arbitral na CBF para discutir regulamento do Campeonato Brasileiro, a CBF só quer profissional lá, o que é ótimo, né? Apesar da CBF hoje viver um momento complicado de imagem, enfim, pelo menos essa decisão tomada lá pelas pessoas que estão trabalhando lá, profissionais, aí aceita pelo atual presidente, né? Temos que reconhecer isso, leva os clubes a uma necessidade de profissionalização, sob pena de não poder participar das competições dela. E essa norma veio lá da FIFA, passou pela Confederação Sul-Americana e chegou na CBF. Isso abre oportunidades aí para quem quer estudar, quem quer fazer curso, MBAs, etc., nessa área do... Bom, jogadores, antes de continuar com essa entrevista, eu venho falar sobre o curso de marketing esportivo do João Henrique Areias, que está dando essa entrevista. Eu estou fazendo o curso, estou adorando, é um curso muito bom para você que quer ficar por dentro de tudo que ocorre dentro de um clube de futebol, e também é um bom curso de você colocar no currículo. É uma grade profissional muito gigante aí de conhecimento que você vai adquirir. Então, para você que está curioso e quer consumir conteúdo de qualidade, clique na descrição, você vai direto para o site, faça a inscrição no curso de tudo que ocorre no futebol brasileiro, nos clubes, gestão, de como formular o campeonato, você vai ficar muito bem informado. Vamos voltar agora para a entrevista? Bora! E falando agora um pouco sobre o marketing esportivo, com o nascimento das redes sociais e a explosão dos influenciadores digitais, você acha que grandes marcas esportivas como a Adidas e Nike e até clubes de futebol conseguem um retorno melhor do investimento em publicidade por causa de estar próximo ao seu consumidor final? Eu tenho o curso presencial, que eu já fiz 20 edições em várias cidades do Brasil, vou fazer agora a 21ª presencial no dia 2 de setembro, lá em Fortaleza. O pessoal do Na Trave aí depois vai divulgar para vocês. E eu quero dizer para você o seguinte, eu tive que reaprender marketing com essa explosão da internet. Eu fui para a escola, sentei lá no... Eu costumo dizer que meus professores tinham no máximo 25 anos de idade. E eu aceitava, tive que sentar lá e falar, vou ter que aprender aqui tudo. E fiz curso em inbound marketing, vários cursos nessa área de marketing digital, e lancei meu curso online, baseado no relacionamento através das redes sociais, enfim, e vivo estudando isso, e lancei o curso que está indo muito bem lá na Academia de Gestão e Marketing Esportivo, né? Vocês todos estão convidados aí a conhecer, a degustar, enfim. Lá tem um curso de 8 horas, tem um de 40 horas que eu comecei a gravar já, e tem a parte de mentoria comigo, onde eu faço esse tipo de bate-papo com meus alunos. Tem direito lá, quem compra lá o curso de 8 horas, a 1 hora, mas depois ele pode adquirir mais horas, e tem funcionado muito bem com projetos sendo desenvolvidos assim. Então, eu estou falando isso por quê? Porque eu sou prova de que isso aí é uma realidade e acabou. Como é que eu vejo
Realmente as marcas esportivas, todo mundo tem que estar atento, porque acabou aquela história de eu falar, vocês ouvirem e pronto, não tem retorno. Agora, eu mais ou menos decidia, né, eu digo eu, como empresa, né, como indústria, decidi o que vocês iam consumir. Né? Botava lá um preço, uma promoção e tal. Hoje eu tenho que ouvir o mercado. Quem decide é o mercado, são vocês, né, que estão nos assistindo aqui. Se eu não ouvi-los, não entender quais são as suas necessidades, eu não vou conseguir vender meu curso. É o que a gente chama no marketing digital, né? Eu preciso entender a dor de vocês para poder dar o remédio certo. Né? E aí vocês têm as redes sociais onde vocês podem reclamar, comentar, elogiar. É fundamental e nós temos que estar atentos para isso. Né? Então, os clubes começam a estar atentos, né? Mas ainda podem melhorar, tanto é que sócio-torcedor, que hoje é uma receita importantíssima, no Flamengo está entre as 3 maiores, perde para a televisão, para a Adidas, eu acho que ganha da Caixa na camisa, por exemplo. Já virou um negócio importante. Eu falo, essa foi uma revolução do 2.0, né, que foi... Nós fizemos talvez a 1.0 lá quando a gente trouxe a iniciativa privada, o consumidor corporativo. Em 2013, né, quando a Ambev deu essa empurrada no programa de sócio-torcedor com um futebol melhor, né, onde ela traz um monte de empresas aí que dão descontos para o sócio-torcedor, enfim, ela se juntou aí aos clubes e lançou esse programa em 2013. Então, aí eu considero que é o marketing 2.0, é quando finalmente os clubes se aproximam realmente de verdade, não só vendendo ingresso ou uma camisa indiretamente, mas começam a entender o seu torcedor, com o programa sócio-torcedor 2.0. E o 3.0, que tem a ver com essa pergunta, foi o jogo Atlético e Curitiba, em fevereiro passado, agora, em 2017, onde a federação proibiu que eles, por não terem fechado um valor com a TV Globo, que interessasse a eles, resolveram transmitir via YouTube e Facebook. E a federação foi lá e disse, não pode, porque os caras que vão filmar, produzir, não estão credenciados. Né? Dizem que foi a TV Globo que deve ter ligado lá para a federação e dizer, olha, não deixa, porque isso aí é uma ameaça. Claro que é uma ameaça não só para a TV Globo, mas para qualquer rede de televisão. Tanto é que as próprias organizações Globo investem pesado e são um dos principais players no Brasil dos canais na internet. Né? E aí o que acontece? O público saiu xingando o quê? Os dirigentes, 20 mil pessoas, vamos xingar os dirigentes, porque os caras resolveram não fazer o jogo. Os dirigentes do Atlético Curitiba, não, vamos fazer o jogo, vamos devolver o ingresso, vamos montar um esquema aqui. Mas não vamos fazer, não vamos aceitar essa imposição da federação a um avanço, né? A uma revolução que nós queremos fazer. E o público, por incrível que pareça, reclamou lá, enfim, com gritos de ordem, né? Da federação e da TV Globo, não reclamou dos times, dos dirigentes, não. Uma semana depois teve o jogo, mais ou menos isso, transmitido pelo YouTube. Eu fiz questão de ver numa televisão de tela maior, né? A transmissão praticamente a mesma de um canal aberto, às vezes a internet, né? Que ainda no Brasil é meio... fazia ficar criar aqueles pontinhos na televisão, mas nada que impedisse da gente ver um bom jogo, uma boa partida, e observar ali o seguinte... a interatividade que os clubes passaram a ter com quem assistiu, porque eles sabem quem assistiu. Está tudo registrado lá no YouTube e no Facebook. Eles puderam interagir durante o jogo com esse público, com seus patrocinadores. Eu me lembro que no intervalo, por exemplo, mostrar as marcas dos patrocinadores. O rapaz foi lá entrevistar, da produção, né, contratada pelos clubes, e ao fazer a entrevista com o jogador no intervalo e saindo de campo, ele mostrou as marcas que estavam no uniforme, normalmente. Normalmente a televisão só mostra a cara dele para não mostrar a marca, porque tem um problema aí com o anunciante da televisão e tal. Então, eles, às vezes, evitam de mostrar as marcas. E ali não, mostrou claramente. O comentarista falou, bom, agora é a hora do intervalo, vamos aproveitar, está chegando aqui a pizza tal, que era um dos patrocinadores.
E ali, gente, imagina quantas pessoas assistindo. Pô, vão pedir a pizza aos caras aí aparece o telefone lá, o cara liga na hora. Então, realmente, eu chamo de revolução marketing 3.0. Foi até tema de uma palestra que eu fiz no início do ano, logo depois, na Trevisan. E peguei também, fiz uma entrevista por aqui com o Mauro Rosman, que é o vice-presidente de marketing do Atlético Paranaense, para a nossa academia, e está lá, para quem quiser assistir, falando sobre isso, né? Então, veja que realmente a internet, né, com as redes sociais, enfim, os influenciadores digitais, gente, eu estou aqui também porque certamente o Na Trave é um fenômeno aí no Facebook, com mais de 100 mil pessoas que seguem. Então, meu pessoal, né, e eu também, eu falei com eles, a gente conversou, falou, poxa, gente, vamos conversar com o pessoal do Na Trave para ver o que a gente pode fazer como parceiros, né? Eu posso trazer algum material rico para ir para a comunidade e eles podem divulgar aqui a nossa academia. Então, é uma via de mão dupla, né? É uma parceria, e eu quero encerrar dizendo que eu estou muito feliz de ter dado aqui essa entrevista, espero que gostem, né? E deem um feedback de vocês. Sempre que a gente puder melhorar, é muito bom. Um grande abraço a todos e até logo. Muito obrigado pela entrevista, João. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal. Se você não é inscrito no canal no YouTube, ative o sininho, e pelo Facebook, curta a página, segue em primeiro para não perder nenhum conteúdo de qualidade. Agora, toda quarta-feira, às 18 horas, teremos Papo de Boteco. Então fique ligado. Muito obrigado, até a próxima, nos vemos em campo.